Chega mais, nação, vamos juntos aqui analisar as últimas informações da seleção brasileira e olha só, parece que o Carlos Ancelotti cobrou a atitude dos jogadores no vestiário após o empate contra o Marrocos. E o Zinho, a gente vai analisar aqui o Zinho também e o Pascoal, falando sobre o que a seleção brasileira precisa fazer para poder recuperar, né, os seus bons momentos que a gente já viu, a gente sabe que a seleção tem esse potencial. Faz o seguinte, chega aqui, dá aquela moral, deixa seu like, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva e ative o sino das notificações para você sempre receber o melhor do futebol aí no seu celular, no seu computador. Créditos, canal ESPN, vamos lá para as informações. Mas não necessariamente parece gozar desse prestígio quando o campo parece chamá-lo, mas a comissão não atende. Foi assim contra Marrocos, falta de soluções no ataque, um time com muitas dificuldades para finalizar e as opções de início não respondendo. E Endrick seguiu no banco. Aqueceu, ficou na expectativa e quando a quinta substituição foi chamada, não era ele. Uma pitada de frustração. Pitada também de questionamento na entrevista coletiva. Pitada também de incômodo de Ancelotti quando o assunto é abordado. E esse incômodo não é de hoje. Endrick pede passagem há muito tempo na seleção brasileira, ainda que a sua fase em clubes não seja a melhor. Mas parece que falta algo. Falta para muita gente no ambiente de seleção, especialmente da comissão técnica, a sensação de que o jogo coletivo dele pode ser melhor. A torcida quer a estrela, a representação ofensiva. Se importa pouco com esses encaixes, com essa questão de funciona para o coletivo, é importante ou não é importante para a associação, para a recomposição. Quando a coisa começa a apertar, o povo quer gol, quer solução, a entender como a comissão técnica vai conduzir o trabalho nessa semana. A ver se esse Ancelotti quase camaleônico, que mudou tudo muito rápido quando precisou, vai mudar também esse ataque e ouvindo os pedidos da seleção brasileira. O tal funcionamento no jogo coletivo, o comportamento coletivo internamente no ambiente pesa ou ele agora vai ceder ao que a torcida quer nas arquibancadas e também aqui nas ruas de Nova York? Pedrão, deixa eu falar com o Zinho primeiro, porque o Zinho estava ontem no estádio, acompanhou de perto. E aí, o Zinho, o Pedro, o Ivo tá falando tem a questão do coletivo, da associação, tem que evoluir, né? No entender da comissão técnica, tem que evoluir um pouquinho alguns aspectos, mas assim, numa boa, do jeito que estava a seleção ontem, pior que estava não ia ficar se colocar o Endrick. No mínimo, na pior das hipóteses, ia ficar a mesma coisa. E a tendência era para melhor. Ou você discorda? Tudo bem, meu querido? Tudo bem, William? Um abraço para você, meu querido Pascoal, Zé Elias, fã de esporte. Estou curando a ressaca de ontem, porque muitos torcedores falaram e é o meu sentimento também. Fiquei bem frustrado, fiquei bem decepcionado. Eu que vinha ao longo da semana apostando muito no encaixe, apostando muito numa estreia, numa motivação, mas o treinador surpreendeu a todo mundo. Acho que ninguém em sã consciência adivinhou a escalação que ele colocou. Ninguém, eu não vi ninguém falar dessa escalação. Acho que ninguém acertou. Aquela luta para quem dá a escalação, quem consegue o furo de reportagem. Acho que ninguém estava com a fonte certa, não teve jeito. E o Ancelotti surpreendeu. E foi um empate. Na verdade, para quem não entende de futebol, eu acho que foi um empate com gosto de derrota para Marrocos. Faltou falarem isso, né? Se tinha que sair um time vencedor ontem foi Marrocos. Na minha visão, um time mais organizado, um time com mais soluções ofensivas, um time mais ousado. O Brasil foi muito no individualismo do Vinícius Júnior, que foi o único que chamou essa responsabilidade. A escalação e as mudanças do Ancelotti foram ruins, não foi um dia feliz do Ancelotti e até conservador mesmo, mais ainda, porque quando ele vai para o intervalo, sendo um time que foi mais pressionado, ou até conseguiu um empate e foi um alívio, eu particularmente estava ali nas cadeiras torcendo para acabar o primeiro tempo. E pensei, cara, vai voltar com uma formação tática diferente, porque não funcionou. Justificar uma ansiedade, um nervosismo numa estreia de Copa do Mundo, no nível que a gente viu os primeiros 30 minutos, justifica os primeiros 30 minutos, isso? Boa noite, William. Boa noite. Boa noite, Pascoal. Grande vovozinho!
Vovozinho, se você me permite, rapidinho. Eu falei durante a semana, eu só errei no Danilo. Eu falei que ia jogar com o time que jogou contra o Egito, só que ele colocou o Danilo no lugar do Ibanez, na lateral direita, né? Foi. Porque eu falei, ele vai repetir o time, não tem jeito. Agora, uma outra coisa em relação ao que você está me dizendo, William, eu acho que não teve nervosismo, teve a dificuldade por aquilo que o Egito fez o nosso time passar. No caso do Marrocos ontem. Lógico. Marrocos pressionou a nossa equipe o tempo todo, nos primeiros 30 minutos, coisa que nós aqui estamos falando há um mês. Olha, o Brasil vai sentir a pressão, o Marrocos vai pressionar, vai jogar 30 minutos, depois ele recua para jogar no contra-ataque. Tudo aquilo que nós estávamos falando há um mês aconteceu. Mas são experientes, nervosos. O nervosismo começa com 5 minutos, aquela tensão de começar o jogo. Começou o jogo, acabou. Acabou. Você está pensando em tantas coisas ali, só que não esperava. 3 jogadores no meio campo contra 2 do Brasil. O Paquetá perdido em campo quando tinha a bola. Sem a bola ele não sabia o que fazer. O Rafinha está até agora correndo, mas entrar no campo ele não entrou. E o Ibanez? Mas o Ibanez não é o menos culpado. O Ibanez é um zagueiro improvisado para fazer uma função que não é dele, que é do Wesley. Se o Ibanez o certo seria o contrário. Ele segurar o Ibanez e liberar o Douglas. Porque o Douglas é a posição de origem, é lateral. Não, o que ele fez? Ele segura o Douglas e solta o Ibanez. O que o Marrocos fez? Por onde o Marrocos jogou o tempo todo? Pelo lado esquerdo. Pelo lado esquerdo, lado esquerdo, lado esquerdo, lado esquerdo. Dali, entendeu? O passou ali todo. na avenida. Sabe, assim, eu, sinceramente, nós estávamos falando aqui, eu particularmente não me surpreendi com o que aconteceu ontem pela dificuldade da seleção brasileira, porque, de novo, vou ser chato, repetitivo, peço perdão aí, nós estamos falando há um mês. Qual é o time da seleção brasileira? A seleção brasileira não tem começo, meio e fim. E aí eu vou colocar a culpa, tem que colocar a culpa no treinador. O treinador foi contratado para resolver pelo menos os mínimos problemas. Você é inteligente, é um treinador inteligente, é uma pessoa capaz. Espera aí, eu estou com dificuldades. Contra Panamá eu tive dificuldade com essa equipe. Contra o Egito eu tive a mesma dificuldade. Eu vou fazer aquilo que eu mais sei, que é a minha essência. O jogo italiano. Ele falou pro vovozinho numa das conversas, vou de 4-4-2, vou fechar aqui as linhas, entrego a bola para o adversário e vou jogar naquilo que eu posso fazer mal e muito mal ao adversário, que é o contra-ataque com o Vini Júnior, talvez com o Rafinha, ou se não, outro jogador. E nós não fizemos isso, nós tivemos um time totalmente perdido dentro de campo contra um time organizado, um time mais entrosado, e isso aí nós já sabíamos, mas o treinador tem que ajudar seus jogadores, eu parto desse princípio. O treinador está vendo que está difícil, é uma dificuldade gigantesca, então vamos fazer o simples. E ele não fez, pelo contrário, ele dificultou mais e mais para os jogadores brasileiros. Se você observar o passe do Bruno pro gol do Vini, ele domina a bola e ele vai meio que dividindo com o jogador do Marrocos, né? E a bola sobra pro Vinícius. Então, assim, eu acho que tem que consertar muita coisa, tem que fazer muitos ajustes. Só que, assim, nós vamos jogar contra o Haiti. Precisamos ganhar, porque a Escócia já tem 1-0. Seria bom fazer um salto. O que aconteceu? O menino de 18 anos dominou o jogo. O menino no meio campo, o Boaldi, né? O moleque com 18 anos... Ele deitou e rolou, ninguém fez nada. Jogou sozinho no campo. Jogou muito, nervoso, sabe? O Boadi parece que ele não ficou Acho que o Vini foi eleito o melhor em campo, mas é que o Vini fez o gol e tal, mas pra mim o melhor em campo foi ele. O camisa 6, o Boadi. Foi o camisa 6. Disparado o melhor em campo. Esses prêmios da FIFA aí, com todo respeito ao Vini, a gente sabe como é que funciona, né? Mas... Ô Pascoalzito, me diz uma coisa. Olhando pro jogo contra o Haiti, olhando o jogo de ontem, o que você muda? Vamos lá, quais as mudanças? O vovozinho já deu essa deixa aqui, inclusive. Vamos lá. William, você sabe que o meu respeito pelo Zinho é interminável, né? Sim. E lá vem, hein? Eu tenho a mesma visão que ele. Eu queria sempre ver o copo cheio, mais cheio do que vazio. E a gente até conversou sobre isso ao longo da semana. Mas às vezes eu não quero ter razão. Você está preocupado, né? Não, eu não queria ter razão de como jogar, como eu apresentei como jogava a seleção do Marrocos. Sim. Porque Tava tudo ali. Eu não queria ter razão. Você queria errar. Eu não queria ter razão. Eu queria ter o resultado da seleção brasileira. Mas eu esperava que pelo menos quem vê jogo para a seleção brasileira pudesse ter visto como joga a seleção do Marrocos. Parece que nós entramos no jogo onde desconhecíamos o adversário. Era um desconhecido. O Brasil enfrentou um desconhecido. E nós falamos aqui, eu quero falar aqui, que passa mais por nomes do que por tática.
passa mais por individualidade do que por arrumação. É uma aberração, coitado daquele rapaz, o Ibanhas e lateral direito. Isso é uma aberração. Isso não é uma seleção, é uma aberração. Sim. É uma aberração o Casemiro no meio-campo, o que ele fez ontem com a seleção brasileira. É uma aberração. É uma aberração não poder tirar o Rafinha. Não é possível tirar o Rafinha? Alguém vai ter a coragem de tirar o Rafinha e dizer: eu tenho os dois dos 5 melhores jogadores do mundo. Mas o que é que jogou o Rafinha? O que é que ele está jogando? Vocês podem me explicar? E prejudicando o Matheus Cunha, né? Matheus Cunha entra pra fazer marcação pro Rafinha. Aí o Matheus Cunha entra, exatamente. tira o absurdo. centroavante, bota o Matheus Cunha pra jogar de ponta esquerda. Pra soltar o Rafinha. Ai, Jesus, eu preciso... Sabe como aquele personagem... É o treinador, né? É o treinador aí, pô. É o treinador, é isso. Tô falando isso, É, treinador. você tá falando de individualidades, né? O Zinho tá lembrando, é o treinador. Não. Quando aqui no programa eu falo, às vezes critico um treinador estrangeiro, vem já o pessoal falando que eu quero defender treinador brasileiro. Mas vai um treinador brasileiro começar a Copa do Mundo com a escalação que ele fez Fosse o e com Tite, as hein? mudanças que ele fez, se não estaria sendo massacrado hoje. Hoje seria Eu uma tô vendo avalanche. ninguém muito conectando, tá Tem falando razão, muito dos Zinho. jogadores, estão falando muito dos jogadores. Isso. Pelo amor de Deus. O Ancelotti foi muito mal ontem. Perfeito, Zinho. É mais a individualidade do que... Porque a individualidade do treinador, a individualidade dos jogadores em campo. Se você tirasse os 4 zagueiros da seleção brasileira ontem no intervalo, você faria errado? Não. Se você tirasse os 4 zagueiros e o volante, É que ontem você não erraria? podia substituir 11, que nem no amistoso, Você né? erraria? Acho que ele não lembrou Então, disso. aí eu me lembro do Vanderlei Luxemburgo. Uma vez, numa entrevista, eu falei pro Vanderlei Luxemburgo: você já mudou logo os 3 no intervalo? Ele falou: se pudesse, mudaria os 11. Mas só podia fazer 3 alterações. Pascoal, ele entrou Não. com o segundo tempo com medo, Pascoal. Ele entrou pra não perder. A verdade é essa, porque as substituições ali era sai Igor Thiago, entra Endrick, sai o Rafinha, entra o Luiz Henrique ou o Ryan ali pelo lado, entendeu? E tira o Paquetá, põe um outro jogador pelo lado do campo, você põe 2 jogadores de meio campo, 2 jogadores de pontas para partir para cima abertos e o Vini Júnior junto com o Endrick ali na frente. Tenta ganhar alguma coisa, tenta As duas jogar. primeiras substituições teve a história do cartão, mas o Casemiro e o Ibanez era pra trocar, né? Um cartão, sem cartão, pra mim, tinha que mexer. Ali não tava sem pra mim condição. tem nome, isso é subterfúgio. É subterfúgio, concordo Porque eles com jogaram você. nada no primeiro tempo. Concordo com você. O Zinho estava no estádio e pode falar melhor que eu. Eu vendo o jogo, fiquei com medo. Eu falei: Jesus, esses caras vão encaçapar, vai ser uma tristeza, vão fazer 4-0 no primeiro tempo, isso vai virar uma tragédia. Vai ser uma estreia, vai ser uma tragédia. A sorte é que o Vinícius Júnior fez uma jogada e fez o gol. Eu não sei, eu quero perguntar pro Zinho, se você me pergunta, porque pra mim, Pergunta pra o ele lá. Endrick, eu quero saber quando é que o Endrick vai jogar na seleção. Pergunta pro Zinho, ó. Responde, Zinho. Quando que o nosso treinador vai escalar o Endrick? Não é possível. Você sentiu mais medo que eu ou você estava com medo no primeiro tempo, Zinho? Foram 2 perguntas. Não, né? senti. Como o Zé Elias falou, os 30 primeiros... Gente, mais empolgado do que eu, a gente chegou a debater. Eu fiquei pegando no pé do Zé Elias. Pô, Zé Elias, tá muito pessimista. Peguei no pé do Eugênio Leal. Eu tava otimista, eu tava acompanhando o dia a dia, vendo a atmosfera, vendo ali os treinamentos, conversando com algumas pessoas ali de comissão técnica. E assim, aquela coisa que você torce mais do que vai pela razão também, né? Acabei também me influenciando disso, de estar na Copa do Mundo. Falei, cara, tô confiando no Ancelotti, nessa coisa da pegada, dos jogadores juntinhos, mas pensei numa outra escalação, não nessa. Na minha mente era outra escalação. E bato na tecla, se é para começar com Paquetá, não pelo lado direito. O Paquetá estreou no Flamengo jogando pelo lado direito, não foi bem. O Paquetá jogou bem quando jogou de segundo homem pelo lado esquerdo. Não é o caso, se ele quer preencher o meio-campo, fortalecer mais o meio-campo para jogos mais complicados, não é o caso do jogo do Haiti. Acho que no jogo do Haiti ele vai mudar, vai botar o Luiz Henrique pela direita, provavelmente o Endrick pode entrar como centroavante, né? Nós vamos ter, acho que o Rafinha ele não tira do time, porque não tirou ontem. Então o Rafinha pela esquerda, Luiz Henrique pela direita, o Endrick mais na frente e com o Vinícius Júnior, os dois, né? Mas aí é contra o Haiti. Eu acho que contra esses jogos mais fortes, ele preenche com mais um meia. Mas eu não vejo o Paquetá jogando pelo lado direito. Volto a dizer, eu prefiro o Paquetá, se é para preencher meio campo, jogar pela esquerda por dentro. E aí o Douglas Santos tem que sair mais pro jogo. Tem que ser um lateral que apoia mais. Os nossos laterais, em 90 minutos, teve 2 cruzamentos dos laterais.
E esse mesmo cruzamento do Douglas Santos foi da intermediária ofensiva, que o Paquetá dá uma mini bicicleta lá. Oi. Muito pouco, muito pouco. Eu acho que o Endrick, pra mim, ele deve jogar esse jogo contra o Haiti. Eu não sei se ele vai permanecer. Pensando em Escócia, pensando em 16 avos, o Brasil vai classificar, a gente vai saber se é primeiro ou segundo. Sim. Mas assim, com 3 jogos na seleção brasileira, o Igor Thiago virou o titular. Eu até, pela simpatia dele, até pela alegria dele estar na seleção, eu até falei, olha, ele me conquistou. Não era a minha primeira opção. Houve debate lá atrás que eu falei que preferia o Pedro. Houve debate, meu e do Pascoal, normal, né? E o Pascoal debatendo. O Pascoal achava que não, ele foi artilheiro lá na Premier League e tal. Pra mim, pela história dentro da seleção e tudo, preferia o Pedro. Então, assim, com 3 jogos na seleção, ele virou titular na estreia da Copa do Mundo. Equívoco do Ancelotti, na minha visão. Por isso, acho que o Endrick deve começar o jogo. Aliás, Ozinho, tem uma enquete aqui no nosso chat. Você escalaria Endrick, fã de esportes? Sim, o garoto está pedindo passagem ou não, ainda não está pronto. Preciso girar aqui que o programa está curtinho, só tem 1 horinha, e eu quero aproveitar o seguinte. O Zinho acabou de falar, o Brasil vai classificar, também acho, vai ganhar. Pô, se o Brasil tiver dificuldade com o Haiti, aí pega o voo de volta. O jogo do Haiti pega com a o voo de Escócia? volta. Não, mas não, peraí. Tudo bem, eu sei, deu uma engrossadinha lá, pô, o time é aguerrido, tá tudo bem. A Escócia ganhou, mas Legal. digamos assim, ganhou. Mas a Escócia também não é um parâmetro, pelo amor de Deus, bom. né? Também é um Mas o Brasil adversário da tá Escócia. Agora sim, o Brasil não tá bem, mas assim. bom. Mas peraí. Se o Brasil tiver dificuldade de jogar mal contra o Haiti, aí faz o seguinte: não segue na Copa, não. Pega o avião de volta pra cá e esquece. William, qual foi o recado que o Brasil passou pro mundo? Não, ontem, que é um time desorganizado, que não tá preparado, entre outras coisas. Agora é o seguinte: o Zinho falou, vai passar? Também acho que vai passar. A questão é se é primeiro ou segundo. Mas o adversário do Brasil na fase 16avos de final vai sair do grupo que teve o confronto agora há pouco. Holanda e Japão. Ou vai ser Holanda ou vai ser Japão. Empataram. 2-2. 2-2. A gente não sabe quem vai ser o primeiro ou o segundo. Se o Brasil for o primeiro do grupo, pega o segundo. Se for o segundo, pega o primeiro. Mas é Holanda ou Japão. Pelo que você viu, aí no pique os 3, começando pelo Pascoal. Pelo que você viu, é melhor pegar o Japão ou é melhor pegar a Holanda? Melhor pegar a Holanda. É mesmo? Por quê? O estilo do jogo do Japão, o Japão joga com O Japão pontas... ganhou do Brasil no amistoso recentemente, 3-2, de virada. O Japão usa 2 pontas pelas laterais. É. O Japão tem muita ultrapassagem pelas laterais. E nós temos um enorme problema pelas laterais. Tá. Nós temos muita dificuldade, tanto pelas laterais como na cobertura dos laterais. Hoje, a Holanda teve dificuldade quando foi atacado no primeiro tempo, especialmente pela lateral direita. E quando a bola sai para o outro lado, são 2 pontas que jogam de lá. Eles são pequenininhos, mas eles são um foguete, cara. É um negócio impressionante. Eu acho que o Japão pode oferecer mais perigo para a seleção brasileira. A Holanda tem um jogo mais, vamos dizer assim, mais cadenciado. Toca aqui, tu, pá, pum, né? Toque me voe. Como vai passar? Botaram o Gapco de ponta esquerda, que coisa linda. Deixa ele lá na ponta esquerda. Mas jogou muito, hein? Ele é bom jogador. O homem é bom, mas ali hein? ele se limita a um espaço muito... O Reinders vai jogar de meia e o Gapco vai jogar de ponta esquerda. Eu achei maravilhoso. Porque eles vão ficar, deixa o Gapco lá, ele vai incomodar pouco. Entendeu? Então, Vai incomodar pouco quem? O Brasil? Você acha que o Gapco não incomoda o Brasil? Porque marca, o Brasil, marca 1 contra 1. Entendeu? Agora não pode vir um Carvaçal igual um foguete aqui. Igual o lateral esquerdo ontem, cara. Ninguém botou fé. Será que os caras não viram como é? Mas eu tenho muita dificuldade de entender essas coisas. Porque se um cidadão como eu, que sou um cidadão comum, vi jogar a seleção de Marrocos, sabia como jogava, o Brasil entrou em campo e não sabia como. Será que eles viram o jogo do Haiti? Mas você tá dando a letra agora de Japão e Holanda. Será que não? Será que eles viram o jogo do Haiti? Como é que joga o Haiti? Tudo bem, deve ter visto, né? Como é que são grandes, como é que eles jogam na imposição física, como é que eles saem com o Pierrot. Vamos começar que joga aquele camisa 20? Vocês viram o camisa 20 jogando? Vocês acham que... Eu acho que o Brasil ganha do Haiti. Mas não vai ser esse mamão. Não. Não vai ser esse mamão. Não acho que é o que a Holanda fez com... O que a Alemanha fez com o Curaçao hoje. Não, longe disso. Pra mim, ó... Pelo amor de Deus, vamos jogar um pouquinho, mas pode ser? Jogamos com o Panamá ali. O Haiti é melhor que o Panamá. Mas... Pelo amor de Deus. Dá pra fazer um saldinho. Dá pra fazer um saldinho ali. Senão também, pelo amor de Deus. O treinador do Japão, muito bom treinador. Faz 8 anos que ele tá arrumando esse time pra Copa do Mundo.
eu respeito a seleção do Japão. Do jeito que jogou o Japão, eu tenho muito respeito. Acho que é mais fácil o Brasil jogar com a Holanda do que com o Japão. Aí, Zé, Holanda ou Japão? Haiti. Holanda ou Japão? Não, Holanda. Holanda ou Japão é melhor sair correndo. Eu acho que o ritmo imposto pelo Japão vai ser mais difícil para o Brasil. É um ritmo muito intenso. Eles não param de correr, toca, passa, se movimenta. Eu acho que o Brasil vai ter muitas dificuldades caso seja o Japão. Aí, Zinho, vamos lá. Holanda ou Japão? Zinho, eu tô pensando aqui, já imaginou? Ele jogou com a Holanda na Copa do Mundo. Jogou. Mas ele jogou no momento em que o Brasil vencia a Holanda. Ele eliminou a Holanda em 94, depois a seleção eliminou a Holanda em 98. Daí pra frente, foi eliminado pela Holanda em 2010. O Tafarel ajudou em 98. Tomou 3 na decisão do terceiro lugar em 2014. Aí é só problema. Ele pegou a fase boa dos confrontos com a Holanda. Vamos lá, Zinho. Holanda ou Japão? Já imaginou o Brasil ser eliminado pelo Japão, rapaz? A gritaria que vai ser? Olha, se eu for pensar pelo primeiro jogo da Copa, eu não posso pensar só pelo primeiro jogo, o Brasil não é favorito contra nenhum dos dois, da forma que jogou contra Marrocos e esse empate que eu vi. Galera, tivemos aí a partida Holanda 2, Japão 2 e provavelmente um desses dois será o adversário da seleção brasileira caso passe para a próxima fase. Cara, pedreiro, eu assisti o jogo, 2-2, foi um jogaço, os dois times jogando direitinho. Cara, é assustante, é preocupante, essa é a palavra real, preocupante. Bom, a gente torce para que aconteça uma evolução na seleção brasileira durante a Copa. Na Copa passada, por exemplo, a Argentina foi a campeã, é a atual campeã, e ela perdeu na primeira partida para a Arábia Saudita. Todo mundo ficou reclamando, falando tal, mas aí evoluiu. Eu acho que é isso que tem que acontecer na seleção brasileira. O Carlos Ancelotti precisa entender que ele tem que trocar o time. Esse time que entrou foi uma vergonha. Pô, a gente ficou 15 minutos praticamente ali de bobinho pro Marrocos. É uma vergonha. Vamos ver o que vai acontecer, o que ele vai preparar para a próxima partida, é contra o Haiti. Vamos ficar de olho e vamos trazendo para vocês as informações. Mas já coloca no comentário aí. Você acha que dá para a seleção brasileira passar de Holanda ou Japão? Para você, qual é o melhor adversário para o Brasil pegar e poder se classificar? Vamos ver o que vai acontecer? A gente se vê no próximo vídeo.